2. O mercado de trabalho. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. Aborrecido com o que viu no tribunal, o rei dirigiu-se então ao mercado, a fim de observar diversos profissionais trabalhando. Por certo, não ficaria decepcionado com essa outra esfera de atividades, pois o trabalho é uma dádiva de Deus. Até mesmo Adão tinha de trabalhar no jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 15, e, enquanto estava aqui na terra, Jesus trabalhou como carpinteiro, Marcos 6, 3. Salomão considerou 4 tipos diferentes de homens. O homem diligente, versículo 4. Nada mais natural do que Salomão encontrar primeiro um homem que trabalhava com afinco. Afinal, o próprio rei havia exaltado as virtudes do trabalho árduo em Provérbios. Esse homem não apenas estava ocupado, como também se mostrava habilidoso em seu trabalho e competente em tudo o que fazia. Havia dominado as técnicas de seu ofício. A habilidade e a competência dizem respeito às suas mãos. Mas e quanto a seu coração? Foi nesse ponto que Salomão sofreu a próxima decepção. O objetivo dessas pessoas ao aperfeiçoar suas aptidões e trabalhar com tanto afinco era competir com outros e ganhar mais dinheiro que eles. O propósito de seu trabalho não era produzir coisas úteis e belas, nem ajudar pessoas, mas se manter à frente da competição e sobreviver na guerra para garantir o seu sustento. Deus não colocou esse elemento de egoísmo no trabalho. Ele é decorrente do pecado do coração humano. Cobiçamos aquilo que outros têm e não apenas queremos essas coisas, como também desejamos ir além e ter mais do que os outros. A cobiça, a competição e a inveja andam juntas. A competição em si não é errada, mas quando ser o primeiro é mais importante do que ser honesto, as coisas se complicam. A rivalidade tradicional entre times ou colégios pode ser proveitosa, mas quando se transforma em violência, o pecado entra em cena. O homem ocioso, versículo 5, versículo 6. Salomão passa de um extremo ao outro e começa a estudar um indivíduo sem ambição alguma. Talvez o rei pudesse aprender sobre a vida ao examinar a antítese. Da mesma forma que os cientistas estudam o frio para compreender melhor o calor. Deve ter sido difícil para ele observar um homem ocioso, pois Salomão não aprovava de maneira alguma os preguiçosos que trabalhavam o dia com os braços cruzados. Provérbios 18, versículo 9, Provérbios 19, 15, Provérbios 24, do versículo 30 ao 34. Salomão não aprendeu nada que já não soubesse. A preguiça é um caminho lento e confortável para a autodestruição. Pode ser agradável dormir até tarde e não precisar trabalhar, mas não há nada de agradável em ficar sem dinheiro para suprir as necessidades mais básicas. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, versículo 10, versículo 11. Paulo não dourou a pílula. Paulo não dourou a pílula. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. O homem diligente era motivado pela concorrência. Havia entrado numa roda viva
e não tinha tempo para descansar. O ocioso era motivado pelo prazer. Estava rumando para a própria ruína e não tinha tempo para produzir. Existe um meio termo entre esses dois extremos? Claro que sim. O homem integrado, versículo 6. Vê-se aqui um homem com a vida equilibrada. É produtivo em seu trabalho, mas também se preocupa em ter um tempo de descanso. Não é escravo da competição, mas também não tenta fugir das responsabilidades da vida. Uma pesquisa realizada em 1989 mostrou que o tempo médio de lazer do norte-americano em geral havia diminuído em 37% desde 1973. Isso deixa claro como poucas pessoas sabem ter uma vida equilibrada. Entram numa roda viva e depois não sabem sair dela. Por que ter as duas mãos repletas de lucro se precisamos pagar por ele com nossa paz de espírito e possivelmente com nossa saúde? É melhor ter lucro em apenas uma das mãos e a tranquilidade na outra. Quando o coração é controlado pela inveja e a rivalidade, inveja e a rivalidade, a vida torna-se uma sucessão de batalhas. Tiago 3:13 até Tiago 4:4. Ver também Provérbios 15:16. Podemos aplicar aqui as instruções de Paulo sobre o uso do dinheiro em 1 Timóteo capítulo 6, especialmente o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O homem diligente acredita que dinheiro lhe trará paz, mas não tem tempo de desfrutá-la. O homem ocioso acredita que terá paz ao permanecer desocupado, mas esse estilo de vida o arruína. O homem integrado se deleita tanto no seu trabalho quanto nos frutos dele e vive num equilíbrio de labor e descanso. Pode-se tirar o que quiser da vida, mas é preciso pagar o preço. O homem independente, versículo 7 e versículo 8. Salomão observou um homem solitário, trabalhando com grande empenho, e foi conversar com ele. O rei descobriu que o homem não tinha parentes nem sócios para ajudá-lo em seu negócio e que não desejava ajuda. Queria todo o lucro para si. Queria todo o lucro para si. No entanto, estava sempre tão ocupado que não tinha tempo de gozar os frutos do seu trabalho. Se morresse, não tinha para quem deixar sua riqueza. Em outras palavras, todo o seu trabalho era em vão. Como disse Sócrates, o filósofo grego, a vida impensada não é digna de ser vivida. Mas o homem independente nunca parava tempo suficiente para se perguntar para quem estava labutando tanto e por que se privava dos prazeres da vida só para juntar mais dinheiro. O homem diligente pelo menos gerava empregos para outros. E o homem ocioso desfrutava algum lazer, mas o homem independente não fazia nenhuma coisa nem outra. Assim Salomão conclui. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Versículo 8. Deus quer que trabalhemos, mas que o façamos com o espírito certo e pelos motivos certos. Bem-aventurados os equilibrados,